Ariel, namastê pessoal, tudo bem? Bom, gravando mais um vídeo aqui sobre espiritualidade, yoga, esses assuntos todos, né? Sobre o ocultismo, essas coisas que eu gosto bastante de estar trazendo aqui para vocês, né? Tem tudo a ver com o yoga, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o universo, sendo ele um grande ser vivo, né? Incluindo o planeta Terra como um organismo vivo e tudo que tem aqui dentro, né? O planeta Terra está dividido em reinos, né? Assim como o universo também. A gente pode olhar dessa forma, né? Então o planeta Terra aqui dentro é constituído de vários reinos, né? O reino animal, o reino humano, ao qual a gente pertence, mas existe o reino vegetal também, o reino mineral, né? E tudo isso sendo uma expressão do divino, né? Apenas formas, uma maneira de Deus se manifestar, né? Sendo este um ser vivo, né? Vamos dizer, chamar assim, né? Um assunto polêmico, né? E a gente não pensa muito dessa forma. Deixa eu tirar isso aqui. Então, muito bem, para a gente mensurar isso que eu estou falando, é muito importante a gente refinar essa visão de um princípio único que permeia e sustenta todas as coisas, né? Há bastante tempo atrás, eu assisti um vídeo assim no YouTube, um documentário, Ocidente e Oriente, né? É antigo esse documentário e eu fui consultar, ele está disponível, né? Eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem, né? E tem um momento ali nesse documentário que eles fazem uma experimentação, assim, uma experiência com os ocidentais e os orientais. Nesse documentário eles estão chamando de oriental os chinesinhos, japonês, chinês, né? Essa raça principalmente, né? Mas a gente pode considerar que o Oriente é todo aquele lugar ali, né? A China pertence ao Oriente, as cadeias ali dos Himalaias, né? Então o Tibete realmente, mas a China, a Índia, o Paquistão, Bangladesh, toda aquela região, Turquia, né? Tudo aquilo ali é Oriente, né? E provém, né, de uma mesma escola filosófica, né? De um entendimento sobre a vida. Então eles fizeram um experimento, né? Vou até aqui deixar aqui na tela para vocês. Eles colocaram assim, conforme está aí, ó, um cilindro digamos, de plástico, um outro cilindro aqui de madeira, uma outra peça com essa forma cúbica, né? Retangular assim, também de madeira, né? Aí eles foram perguntando, né, nessa entrevista assim, para as pessoas quais dessas peças aqui eram iguais, né? E aí os ocidentais, quase que unanimamente, né, responderam que o cilindro de madeira e o cilindro aqui de plástico, de fato, eram iguais, né? Porque nós ocidentais olhamos para a forma, né? Para a gente não interessa a essência. E quando perguntaram para os orientais, né, para vocês verem como é que é o pensamento, a visão de um oriental, não, quase que foi unânime, né? Eles responderam que o cilindro de madeira e o cubo eram semelhantes e iguais, porque o que interessa é a essência do que eles são feitos. A matéria-prima é igual, que constitui os dois. A forma não é tão importante, mas a matéria-prima, a essência é fundamental, entendeu? Olha que visão extraordinária, né? Muito diferente da nossa. Então a gente parte daqui, né? Quando a gente fala nesse princípio único,
base e que permeia tudo, é a matéria-prima de todas as coisas, entendeu? Então, faz sentido a gente olhar para o universo como um grande ser vivente, vivo, um organismo vivo, todo o universo, e a gente não mensura o que seja esse universo, porque ele é tão amplo e tão vasto, tão gigantesco, que a gente se perde, né? Os nossos telescópios, eles são capazes de enxergar atualmente até bastante longe, né? Mas ainda assim isso é pouco. Por maior que seja a visão do telescópio Hubble, que a gente possa ter identificado centenas de milhares de galáxias e coisa e tal, ainda assim, né, isso é muito pequeno perto da estrutura inteira disso, que a gente não faz a mínima ideia, né? Então fica mais tangível para a gente esse pensamento, pensar Deus dessa forma, né? Porque de alguma maneira, né, pessoal, a gente tem uma visão de Deus. Eu tenho conversado um pouco com as pessoas a respeito desse assunto, e é unânime assim também esse entendimento que Deus de alguma forma é um espírito puro que está grandioso, né? A visão das pessoas é como ele sendo um espírito, né, de alguma forma, né? Porque a gente não faz ideia disso, né? Natural que seja assim, né? Mas se a gente pensar numa grande estrutura, né, que ele é o todo, que permeia tudo, né, que é a causa primária de todas as coisas, todas as formas, tudo que está manifestado aqui agora, todos os reinos, todos os planetas, as suas galáxias e tudo isso, né, é um corpo único, é tudo isso, né, e organizado, se manifestando através de leis múltiplas, leis da gravidade, leis de ação e de causa e efeito, leis da acústica, as leis que permeiam tudo, né? Essa manifestação inteligente dessa ordem, né? Afinal de contas, isso é onipresente, onisciente, onipotente, né? Então é tudo, né? O ar que você respira é Deus. Isso é Deus, está aqui agora do seu lado, né? Em tudo quanto é canto, em tudo quanto é parte, né? Tudo é Deus, né? Então fica mais lógico isso, e é a nossa essência, é a nossa matéria-prima, é a matéria-prima de todas as coisas, né? Afinal de contas, tudo tem que vir de algum lugar, né? Se a gente pensar no espaço, no universo, como um lugar vazio, preenchido por nada, né? Que tudo é um nada, o nada só poderia criar o quê? Outro nada, né? Então tudo seria nada. Para as coisas se manifestarem, se apresentarem para nós com uma certa estrutura, que seja bioquímica, ela tem que vir de algum lugar, né? Então, por exemplo, você pega, né? Eu dei numa aula passada o exemplo lá do barro, né? Do vaso, o pote do barro, o vaso de barro, uma caneca de barro, sendo tudo essencialmente a matéria-prima de todos os utensílios. Eles são formas diferentes, cada uma tem uma função, mas tudo é barro, né? Aí você pode olhar ainda para esse exemplo e falar, mas e o barro? O barro é o quê? Barro é, sei lá, silicato, né? E o que é silicato? O silicato é uma outra composição química. Aí você vai indo, né? Composição por composição. O que é isso? Que vai tentando destrinchar a composição elementar das substâncias todas, que é o que a ciência faz, até a gente chegar numa molécula de átomo qualquer, né? Num nome qualquer atômico daquilo, né? No fim, na essência, no produto que deu origem ao barro, entendeu? E esse é o trabalho, né? que a ciência tenta fazer em questionar sobre a origem das coisas, da vida, da própria vida. A gente não tem uma resposta ainda plausível para isso, não, né? A gente nem sabe aqui no planeta Terra como a vida começou a se desenvolver, surgir. Tem muitas e várias teorias disso tudo, né? Inclusive eu acho essa coisa um certo complicador, né?
E dessa forma a gente vai até já entrando aqui no assunto dos reinos, né? Porque existe aquela teoria do Darwin, né, da evolução das espécies e coisa e tal, a gente veio do macaco e se tornou ser humano e coisa e tal, que é muito, até onde eu sei, dentro da própria comunidade científica também não é uma teoria muito aceita não, mas de alguma maneira a gente está aprendendo isso na escola, né? Então a gente se coloca num lugar assim especial, né? Nós somos seres providos de uma capacidade intelectiva, e não menosprezando isso, porque é um grande fator realmente, mas nós somos superiores, a raça superior, né? E nessa teoria, conforme a cadeia alimentar, o mais forte usufrui daquele que é mais fraco, né? O ciclo da vida, é assim que é, né? Essa coisa toda. Então, isso faz com que a gente já se equivoque, né? Em estarmos aqui interagindo com este planeta, um organismo vivo, e maltratando, né, a todo o planeta, né? Então, por que eu fiz essa introdução toda, né? Porque realmente a matéria-prima da qual a gente é constituído, né, nós somos um produto desse todo, e tudo é um produto desse todo. O planeta Terra, onde a gente reside e mora, portanto, é uma molécula, ela é uma célula, ele é uma célula dentro desse corpo universal, entendeu? É viva, é uma célula que tem uma função. Ela tem uma função, ela é uma célula, ela é uma molécula, é um organismo vivo, entendeu? E as pessoas, assim, paranormais ainda, né, com essa vidência, com essa capacidade, assim, de observar a magnitude dessas coisas todas, ainda falam de uma contrapartida desses orbes todos, né? Sendo realmente uma entidade viva, que você pode se comunicar com ela, seria possível você se comunicar com um planeta, ele falar com você como personagem, olha que coisa incrível, né? Assim é dito. Mas para nós não, ele é uma bola aqui, o planeta Terra é uma bola, uma esfera parada no espaço que não tem função nenhuma, ela é inerte, ela é um organismo morto para a gente, e a gente está aqui usufruindo disso, né? Então, pensar na Terra como organismo vivo muda tudo. O mesmo elemento, a mesma matéria-prima da qual você é feita e todo este universo é feito, este planeta também é feito dessa mesma matéria-prima. Afinal de contas, tudo tem que ter vindo de um mesmo lugar. Aquele exemplo do barro que eu estava dando lá atrás. Tudo parte do mesmo lugar, não tem como nada criar nada. Então a causa primária de todas as coisas é isso, é a matéria-prima de todos nós e de tudo que existe, não só de nós humanos, né, mas do corpo planetário, né? O planeta Terra é uma entidade, como eu estava falando. E quando você vai, então, falar dessa entidade viva, desse organismo vivo que é o planeta Terra, ele tem os seus sistemas, é igual ao seu corpo. O seu corpo, ele tem sistemas, sistema digestivo, ele tem um sistema respiratório, ele tem um sistema endócrino, são vários sistemas. O planeta Terra também se divide em sistemas e subdivide-se em reinos, né? Porque aqui dentro existe um monte de organismo vivente, seres vivos vivendo, pulsando. A vida está aqui dentro, se manifestando de várias formas, assim como dentro do seu corpo também tem muitas vidas. Tem células, tem moléculas, tem bactérias, tudo aqui é vivo, tudo aqui dentro é pulsante, você não pode ver. Para você ver tudo isso, o vírus ali dentro do seu corpo, a bactéria se mexendo no cabelinho do seu braço aqui, você tem que ampliar essa imagem no microscópio, você vai ver como que tudo aqui, você está olhando para o meu braço aqui agora, parece que ele está parado, né? Não tem nada acontecendo aqui. Mas coloca o microscópio aqui, aumenta isso aqui em 100 mil vezes para você ver como está tudo mexendo aqui. Mas você está vendo que está mexendo? Você não está vendo que está mexendo. Para você isso aqui está parado, mas não está parado. Isso aqui está mexendo. Tem vida aqui dentro acontecendo, molécula pulsando, se alimentando ali dentro, fazendo digestão, né? E é assim. Nós aqui dentro somos moléculas dentro desse corpo imenso que é o planeta Terra.
E é assim que a gente tem que entender a vida, como tudo é, tudo se interage, portanto. Então aí a gente chega na ideia dos reinos, né? O que está aqui dentro? O que tem aqui dentro do planeta Terra? Nós, seres vivos, humanos, os mamíferos e os animais todos, seres viventes, né? Alguns têm calor, temperatura corporal, sangue vermelho, outros não têm, outros têm, moram nos oceanos, os seres viventes, os marítimos, né? E diga-se de passagem que esse corpo é feito de água, né? A grande porção do planeta é feita de água. Então, existem vários tipos de espécies. Esse é o reino animal, que a gente sabe que existe e está fazendo parte da nossa existência aqui. Existe o reino vegetal também, a fauna, a flora, né, como a gente se refere. Esses são os termos técnicos, né, para a gente falar desse reino vegetal, que nós somos dependentes também. E existe o reino mineral também, né, a qual está contribuindo para a nossa existência aqui. O teu corpo é feito de minerais, de substâncias dessa terra, né? Quando te falta ferro no organismo, o que você tem? Uma anemia. Você tem que colocar ferro para dentro. Quer dizer, ferro é um mineral e você tem que ter um certo volume desse mineral dentro de você. De alguns minerais mais, outros menos, mas você, quimicamente, a matéria-prima vem do mesmo lugar, entendeu? Mas olha como é que é a nossa cabecinha humana, né? A gente não pensa dessa forma. Cadê que a gente pensa assim, né? A gente está tão desconectado, né, desses ensinamentos, né? A nossa visão está fundamentada nas nossas realizações, né? Dos nossos se resolver emocionalmente. A gente é carente, a beça, né? A gente necessita e precisa de tanta coisa, né? E tantas coisas me causam problema, dor, que eu só quero me livrar da dor. Eu quero ser feliz a tudo quanto é custo. E para eu ser feliz, o fulano tem que me amar, o Beltrano tem que me querer. Eu tenho que me sentir cada vez mais especial. As pessoas têm que reconhecer a minha especialidade, como eu sou uma pessoa boa. Olha para mim, né? Assim, e a gente está tão preocupado com o dinheiro, o status, né? A profissão, aquilo que vai dar reconhecimento para a gente, né? E ser amado por alguém. A gente está tão nesse lugar assim, que a espiritualidade, esses assuntos, eles ficaram tão em qualquer lugar, entendeu? É mais importante agora eu sair desse meu sofrimento, que essa minha mente está me provocando. Eu estou mentalmente doente, depressivo agora, eu preciso tomar remédio, eu preciso de médico, eu não tenho tempo para pensar nessas outras coisas, eu preciso me resolver emocionalmente a todo preço, a qualquer custo, né? E assim, estou dramatizando mesmo, porque é assim, né? Não menosprezando a importância dessa mente. Realmente o yoga é uma ferramenta para a gente gerenciar melhor tudo isso. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, né? Mas ter esse olhar mais amplo para as coisas faz com que a gente viva de uma forma muito mais natural, de uma maneira muito mais contributiva, sabe assim? E respeitando os outros seres, né, e o planeta. E a gente sabe, né, pessoal, a gente vive o caos, né, assim, o derretimento das camadas polares do planeta, dado o aquecimento global, a poluição mundial, né, o quanto a Terra urge, né, tá clamando por respeito, né, e como organismo vivo que ela, os seus glóbulos brancos, né, assim, né, o seu sistema, a imunidade da Terra, pois ela é um organismo vivo, ela vai tomando as providências para expulsar do corpo dela
aquelas bactérias maléficas, né, que estão causando problemas para ela, né? E aos poucos ela vai destruindo. E quem são essas moléculas que estão sendo destruídas, né? Nós, porque a gente não está integrado, a gente não está olhando para ela dessa forma, como uma grande acolhedora, um grande organismo vivo. A gente não está vivendo em harmonia com ela, né? Imagina como seria lindo se a gente pudesse viver dessa forma, né? É um sonho, né? A gente não estaria destruindo as montanhas, cavando túneis, e a gente estaria inserido na floresta, né? Assim, a gente estaria inclusive melhor distribuído pelo planeta Terra como civilização, né? Interagindo e convivendo com a floresta de uma forma harmoniosa. Não estaríamos criando, construindo mega metrópoles e coisa e tal, né, preocupados com isso. Não que isso não seja essencial, fundamental, mas mesmo se existisse uma cidade dessa forma, ela seria integrada à natureza, né? Da melhor maneira possível, ela seria integrada à natureza, né? Tem o conhecimento védico sobre o Vastu Shastra, né? Que é o estudo e o conhecimento sobre a construção, né? Não só de uma casa, como ela deveria ser construída, existe um conhecimento para isso, assim, mas também de um bairro, de uma cidade inteirinha, assim, qual seria a maneira ideal de se construir uma cidade, né, voltada para o norte, voltada para o sul, né, respeitando o movimento polar e magnético da atmosfera e tudo isso, assim. Tudo isso é uma grande ciência, né, que os arquitetos estudam, né? A arquitetura estuda um pouco isso para construir a sua casa, aonde vai entrar a luz, aonde vai ter corrente de ar, né? Todas essas coisas. Mas o Vastu Shastra ainda foi de forma mais ampla e profunda nisso, né? Então existe sim um entendimento, um conhecimento que foi absurdamente menosprezado de como a gente poderia conviver e construir os nossos centros, as nossas cidades, a nossa casa de uma forma harmoniosa e integrada com esses reinos todos, né? Então, para não me estender muito mais, agora que eu fiz essa baita e longa introdução, vamos falar um pouquinho do primeiro desses reinos, né, que é o reino mineral, né? Se a gente considerar, pessoal, esse corpo divino, né, Deus, né, como sendo a base, a matéria-prima de todas as coisas, a essência, a nossa essência, vamos considerar isso como sendo uma lâmpada, assim. Uma lâmpada envolvida por um bulbo, tá? O reino mineral, a lâmpada, é a consciência, Deus, a matéria-prima, a luz, né, primária de todas as coisas. O bulbo está impedindo que essa luminosidade, que essa consciência, né, ela se expanda, né? Se esse bulbo vai ficando mais clarinho, menos opaco, vai passando mais luz, e a luz vai chegando e vai ampliando essa consciência mor, né? Essa unidade, entendeu? Então, a gente pode entender que o reino mineral, ele possui consciência, ele é um reino vivo, sim. Só que o bulbo que envolve ele é opaco. Então dá uma impressão para nós que ele não está passando consciência, que ele não tem consciência, não tem inteligência, que ele não é vivo. Essa é a impressão que a gente tem. Mas não é verdade, é só uma impressão, porque tudo é feito da mesma essência. Então quando você olha para os minerais, começando ali pelas pedras preciosas, por exemplo, olha a capacidade das pedras em transmitir, em purificar, em limpar as coisas, né? Não é assim? Não é por isso que você compra as pedras na sua casa, coloca quartzo, foi ensinado para você de alguma maneira que as pedras têm essa capacidade de limpar os ambientes, né? Se eu não me engano, aquela roxinha, né, a mais famosa, a ametista, né? Tem pessoas que compram assim um negócio gigantesco de ametista, colocam em cômodos no quarto, visando essa limpeza eletromagnética dos ambientes, né? E eles são lindos, olha para essas pedras, né? Elas são incríveis, né? Um diamante, olha o preço de um diamante, né? Quantos milhões de anos demora para formar um diamante, né? Os cristais que estão na terra, incrustados na terra, né?
eles são seres vivos, são organismos vivos, né, com muito poder, com muita força, com uma extrema capacidade energética, né, e eles estão localizados em pontos estratégicos do planeta, desse organismo vivo da mãe. Sabe assim, o seu rim, ele está num lugar estratégico, o rim não está no estômago, o rim está no lugar do rim, porque ali a estrutura dele fica, o fígado está no lugar dele, o estômago, as peças do seu corpo estão tudo nos seus lugares ideais, inteligentemente organizados no seu corpo. Assim estão os reinos. O reino mineral na Terra ele está organizado de uma forma única, muito inteligente, não tem nada fora do lugar. Essas jazidas dessas pedras que estão sendo depredadas e destruídas pelo homem só por causa no intuito de se proteger, purificar as coisas e deixar tudo mais bonito, né? Porque isso também é uma busca, né? Nossa, assim, né? Por beleza, por coisa e tal. Então a gente vai lá e te extrai isso da terra, assim, da pior forma possível, sem respeito nenhum, usando máquinas que destroem, né, lugares, florestas e tudo, só para a gente ir lá e extrair aquilo na marra, na força, desconsiderando o planeta, né, destruindo as coisas, né? E elas não, elas estão em lugares estratégicos e é para estar ali. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco sobre os chakras, né, do corpo, os centros de energia do corpo também. Essas pedras, essas jazidas, esses lugares dessas pedras, diamantes, cristais e tudo mais, eles são como os chakras, assim, pontos de energia, assim, de equilíbrio da Mãe Terra, né, desse planeta todo aqui. E se a gente depredar isso da forma que a gente vem fazendo, né, sem controle nenhum, isso perde o equilíbrio, né? Tudo isso faz parte do equilíbrio. É como a natureza, assim, sabe, gente? Quando a gente vê os rios, o sol esquenta as águas e sobe o vapor, isso faz as nuvens, aí vem a chuva, cai, os ventos polinizam os campos. Essa harmonia na natureza, cada um fazendo a sua coisinha para tudo dar certo no final, assim, é uma coisa. É dessa forma que tudo está integrado e tudo está harmonioso aqui, né? Então esse é um aspecto desse reino, né? As pedras, mas os metais também, né? Como eu falei anteriormente, o teu corpo é provido de metal, você precisa de um tanto de metal no seu corpo para você conviver. Tem certos metais que são radiantes demais, né? Possui alta radioatividade, né? E não faz bem para a gente. Assim é o chumbo, por exemplo, né? O mercúrio. Mas olha que coisa incrível, pessoal. O Ayurveda, essa ciência da saúde milenar, né? Tem um departamento dentro do Ayurveda, um estudo muito peculiar, assim, e até onde eu sei difícil e que demora anos e anos para uma pessoa dominar isso tudo, esse conceito, utilizava dos metais para sanar algumas espécies de doença, né, que possa se manifestar num ser vivo, né? Eles sabiam fazer uso milimétricos do mercúrio, principalmente do mercúrio, até onde eu sei, né? Para tratar doenças, né? Uma coisa incrível, né? E a nossa medicina nem chega perto disso, né? Para ela isso é um agente cancerígeno, né? E sabemos que realmente tem metais mais nobres, outros nem tanto, mas o ouro, por exemplo, é um metal que não está disponível, né, no planeta assim, em grande quantidade, né, e ele tem alta condutividade eletromagnética, né, então as jazidas de ouros deveriam ser respeitadas, né, e extraído o suficiente para a manutenção de uma determinada coisa. Não tem nada de errado com a gente usufruir dos minérios dessa terra, está tudo integrado, mas abusar do uso disso em prol do recurso, do dinheiro, como a gente faz, né, é algo problemático, né? Tudo dentro de um limite pode ser consumido, né? E a gente extrai e
No caso dos vegetais, por exemplo, né? A gente corta uma árvore, planta outra no lugar, aí a coisa vai indo, né? E sempre vai existir, né? Mas que mais, né? A prata, o cobre, né? Que são o estanho, né? São metais nobres. Como é que tem aquele que fala aí na Amazônia, né, pessoal? É o núbio, danúbio, alguma coisa assim, né? Que é um metal extremamente importante e muito forte, resistente, né? Base para vários outros coisas que a gente utiliza para o nosso aço, para construir as nossas moradas, o ferro e coisa e tal, né? Esses minerais, pessoal, eles são entidades vivas, eles não são coisas mortas ali incrustadas na terra sem função. A terra é um organismo vivo, os minerais eles são vivos, eles possuem uma vibração, uma consciência, a mesma consciência, a sua essência está no mineral, a mesma da qual você é constituída. Só que o bulbo que envolve essa consciência é um tanto opaco, então dá a impressão para a gente que ele não tem consciência, que não existe consciência ali, mas tudo é consciência. Se tem uma palavra que a gente pode usar para tudo é consciência, tudo é consciência, né? Esse é um assunto de Vedanta. Então, olhar para esse reino dessa maneira faz com que a gente interaja e respeite mais a natureza e esse reino, né? E tudo está contribuindo com a purificação do globo terrestre, né? Como seres vivos nós estamos sendo abençoados com essa purificação dos metais, das pedras, né? E o principal desses minerais, pessoal, talvez o mais magnânimo de todos, é a água. A água é um mineral disponível. Como eu falei, esse planeta é principalmente composto e feito de água, e o seu corpo também, 75% dele é feito de água, né? Eu não sei se vocês já viram aquele documentário antigo que fala Quem Somos Nós, né, da física quântica, né? Super interessante, antigo, mas atual sempre, né? Nesse documentário tem uma experiência que um cientista aí japonês fez com as moléculas de água, assim, em tubos, né? Ele fotografou as moléculas de água, né? Moléculas tem que abrir no microscópio assim para você fotografar, para você ver. Se você pegar uma água e abrir ela no microscópio assim, ó, você vai ver seres ali dentro. Você vai ver as moléculas ali dentro em formatos. Olha que coisa extraordinária isso. A água é um organismo vivo. A água não é um líquido que está ali, sabe, sem vitalidade, não. Né? Ela é altamente condutora de eletricidade, inclusive. Concorda? Quando você está cansado, você vai ali, toma um banho, o que acontece? Lava a alma, parece, né? Você sai dali, revigorado, porque a água ela tira boa parte das cacas da gente, o campo eletromagnético é limpado, porque ela tem alta condutividade, né? Mas não era disso que eu estava falando, não, né? Essa experiência, ele fotografa as moléculas, onde ele vai, né, nesses tubos que ele vai alimentando e nutrindo com palavras e sentimentos de amor, de afeto, de gratidão, tudo sentimentos assim, virtudes nobres, sabe? Ele vai emanando aquilo, né, para a água, e as moléculas nas fotos assim são lindas, com os desenhos geométricos assim, extraordinários assim. Aí em umas outras tubulações ele vai emanando sentimentos e falando palavras de ódio, de raiva, de vingança, né, essas coisas todas. E aí ele fotografa essas moléculas, né, da água, e elas estão todas destruídas assim, com formas bem esquisitas, colorações toscas assim, né? Então é um organismo vivo, né? E dependendo de como você está, aquilo que você coloca na água que você toma, na água que você bebe, na comida que você faz, impregna tudo, né? Esses sentimentos, né? Mas é um mineral, a água é o principal mineral, né, que a gente tem, e faz parte desse reino, né? A água tem consciência, a água é viva, é um ser vivo, é um ser vivente, vivo. Quando você estiver tomando banho agora, você olha para a água assim e agradece a água, sabe?
agradece por esse ser que está tocando a sua pele, que está chegando até você, porque ele é um ser vivo, entendeu? E olha que essa água que a gente tem nas nossas tubulações, que passam no cano d'água, não é a água mais pura e cristalina, porque é essa água que vem ali da fonte, da nascente das coisas mesmo, que é pura e cristalina, que vem das entranhas da terra, essa água cristalina e pura, ela é altamente curativa. Né? A gente tem lugares aí no Brasil e coisa e tal, de banhos de água, né? Que você vai nesses... São Lourenço tem, né? Em outras cidades também, águas termais, né? Que você toma aquela água para curar doenças, né? Você toma banho daquilo, você não só bebe, mas você toma banho daquilo para te purificar, limpar o teu sistema bioenergético. Nós estamos falando de energia aqui também, né? Então é um ser extraordinário, né? E ainda assim, essa água toda processada que vem na nossa tubulação, cheia de cloro e não sei o que não tem esse poder todo, ainda assim ela é capaz de nos ajudar muito por aqui, né? Então a gente precisa ampliar a nossa visão sobre a existência, pessoal, entendeu? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque a gente tem que sair desse lugar do eu. O ser humano, tá certo que ele faz parte de um reino, a gente vai conversar sobre esse reino humano que a gente pertence, né? Tá tudo dentro de um lugar, né? A gente é muito provido de emoções, de cérebro não, mas de uma mente. É claro que isso, nesse sentido, esse bulbo do reino mineral que é opaco, no nosso reino, esse bulbo já é um tanto mais transparente. E por passar mais luz e consciência, a gente tem esse intelecto, essa capacidade de fazer escolhas, né? Então a gente está num lugar de evolução, de maior evolução, sem sombra de dúvidas. Mas ainda que nesse estado nós somos interdependentes, nós não devemos menosprezar os outros estágios da existência, né? Porque tudo é ser vivo, tudo está vivo de alguma forma, e a gente depende dessas coisas todas, né? Isso não pode ficar no mundo da teoria, pessoal. Então a gente tem que cuidar da nossa água, a gente tem que cuidar do nosso planeta, do nosso lixo, produzir cada vez menos lixo, entendeu? Evitar contribuir com esse mercado, né, de metais, de contrabando de metais, contrabando de ouros, contrabando de pedras preciosas, né, que isso é um mercado que rende milhões e bilhões para as pessoas por ano, né, e a gente consumir isso exacerbadamente não tem necessidade. A gente está contribuindo para que esse mecanismo fique vigente, vigorando aí. Então você pode fazer a sua parte, né? E não fique pensando que você não é ninguém, que que adianta, tá todo mundo assim, só eu fazer isso, não adianta nada. Adianta, é só você, mas é mais você, né? E se todo mundo pensar do jeito que você está pensando, mas que adianta eu fazer? Se cada um fizer a sua parte, seremos milhões de pessoas fazendo a nossa parte, né? Então, se você pensar, vou jogar um papelzinho aqui na rua, aqui, coisa e tal, isso não vai fazer diferença. Mas imagina, 1 milhão de pessoas pensar igual você, e 1 milhão de pessoas jogando papelzinho na rua, bituca de cigarro no chão, olha o que acontece. Isso contamina os lençóis freáticos, a quantidade de lixo que a gente produz e não aproveita, que está indo para os aterros. Não tem mais lugar para fazer aterro. Isso está contaminando os lençóis freáticos, a água cristalina e pura, que é uma grande bênção. A água é um néctar, é o sangue da terra, entendeu? Assim como é o sangue aqui do corpo, do seu corpo, né? Um tecido extremamente importante do seu corpo. A água é como se fosse o sangue da Mãe Terra, desse organismo vivo, né? É um mineral extraordinário, importantíssimo para a nossa existência, né? Então, cuidado, a gente tem que colocar agora, depois de ouvir tudo isso aqui, parar, pensar e ver o que a gente pode fazer para contribuir com o equilíbrio desse sistema, né, desse organismo vivo que é a Terra. Faça a sua parte, né?
Então não vou mais me estender não, né? Vamos deixar por aqui esse primeiro, né? Eu tive que fazer essa introdução grande, mas a gente vai ficar aqui, falamos então desse reino mineral a princípio, né? E que mais? Bom, conforme eu falei lá atrás, gente, existem pessoas, viu, assim, com muita capacidade mediúnica e paranormal, que foram essas pessoas que trouxeram esse conhecimento para nós, né? Eu aprendi tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, de ouvir, de ler, né? De estar perto desses assuntos, né? Ocultistas, espirituais, né? Que eu gosto muito e me interesso. Então a fonte são esses caras, né? E eles dizem que é possível, como eu ressaltei para você fazer contato, se comunicar com essas entidades, né? Os minerais, o reino mineral é uma entidade viva, né? E assim é dito, né? Não sei de que forma isso acontece, né? Mas pode se ver, né? Imagina a visão, né? De uma pessoa assim que tem essa ferramenta, né? Como deve ser incrível você estar num lugar assim, meio natureza assim, e poder ver, né, a energia, a força que permeia esses lugares assim, né? Deve ser uma coisa extraordinária realmente, né? E os espíritos de luz que vivem em outras dimensões, né, relatam isso, né, que são lugares especiais realmente, de muitos elementais, seres elementais, né? É uma outra camada, é um outro reino desse corpo universal, né? Então sim, nós temos o reino planetário, né, dos planetas. Os planetas são entidades vivas, né, órgãos vivos, seres vivos. E nós temos as entidades galaxiais, assim, que são grandes corpos também, né? E por que eu puxei isso que eu esqueci? Lembrei que eu ia falar outros reinos, né? O reino dos devas, né? Que ultrapassa. A gente tem aqui o reino planetário, mas tem o reino dos elementais, que a gente vai falar um pouquinho deles, né? E o reino dos devas, né? Dos anjos, e sabe-se lá o que mais que a gente tem, né? A nível de reino, querubins, serafins, tronos, assim dizia a Bíblia, né? Então são múltiplos reinos, né, de evolução, tudo está num processo evolutivo, né? Na verdade é uma evolução entre aspas, né? Tá todo mundo tomando consciência do que é. O processo é você entender a sua obra, a sua matéria-prima, voltar para a sua natureza e para a sua essência, da qual você nunca saiu, né? Isso te permeia e te sustenta até hoje, né? Então os reinos eles vão deixando isso cada vez mais evidente. O processo de evolução é essa consciência, esse bulbo se tornar extremamente transparente, e daí a gente está dissolvido nesse todo, nesse corpo grandioso, né, que é o universo, que é Deus na sua plenitude de onisciência, onipotência e onipresença, como se diz, né? Então esqueçam esse Deus como um espírito que permeia tudo, não é isso. O próprio ar que você respira, lembra disso? O próprio ar que você respira já é Deus. Você está integrado, inserido, é tudo que existe, né? A tua própria manifestação, o resultado de Deus, né? E de todos os animais, de todos os seres, de todos os planetas, de tudo isso aqui, né? Tudo isso é muito incrível, né? Pensar dessa forma. Meu muito obrigado então, vou ficando por aqui por enquanto. E não deixe de dar o seu joinha aí, por favor, deixar o seu like no vídeo, tecer um comentário se você quiser, ou também o seu sinal de não gostei, nada a ver, não tem problema nenhum. O importante é você comentar para que esse assunto, para que esse vídeo possa ser distribuído, disseminado. Esse conhecimento tem que chegar para todo mundo, a gente tem que abrir o nosso coração para falar sobre esse tema, sair desse lugar científico. E claro que a lógica é importante, entendeu? Mas o que eu quero dizer com essa palavra científica
é uma visão simplista demais, né, das coisas de acordo com os seus órgãos de sentido somente, que só podem captar poucas coisas, né? A informação não está disponível para a gente da forma que ela é. O mundo não é isso que você está vendo, né, simplesmente, né? Então esse assunto precisa chegar para todo mundo, para aqueles que estão interessados, não para todo mundo, porque muita gente não está pronta para isso, nem está buscando, ok, mas quem está buscando vai poder acessar esse conteúdo. Se você deixar aí o seu joinha, isso é muito importante para mim, para o crescimento desse canal aqui, do meu trabalho e para a disseminação do conhecimento, certo? Meu muito obrigado sempre. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Harihi Om. Namastê, pessoal.